Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, a sua família neste dia. Estamos aqui na nossa terceira semana de leituras e reflexões no livro de Juízes e hoje o terceiro dia. E a nossa leitura de hoje está em Juízes, capítulo de número 9, do versículo 1 até o versículo de número 25. Diz assim as Escrituras Sagradas. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Versículo 7. À vista disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o sangue caísse sobre Abimeleque seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E isto se contou a Abimeleque. Nós temos aqui um capítulo muito triste que descreve o rápido e terrível processo de declínio. Lembrando que no livro de Juízes, o povo de Deus está nesse processo, irmãos, de declínio. Um pouquinho antes, Gideão, de modo sábio,
rejeita o domínio que foi oferecido a ele e aos seus filhos. Falamos isso ontem. Mas agora um dos filhos de Gideão, chamado Abimeleque, toma o poder através da trapaça e através da violência. E em contraste, nós podemos ver a atitude de Jotão, o filho caçula de Gideão, que sobreviveu àquele massacre em Ofra, que Abimeleque matou 70 filhos de Gideão sobre uma pedra. O menino escapou. E ele não teve medo de dizer a verdade e de testemunhar a todo o povo em Siquém, da mesma forma que o pai dele havia feito quando edificou o altar ao Senhor e destruiu o altar de Baal. Esse menino não teve receio, não teve medo de fazer isso. E ele conta uma parábola, a parábola do rei das 3 árvores. E esta parábola tem muito a nos ensinar, ou podemos retirar daqui ou inferir alguns ensinos para nós. Essa parábola enfatiza 3 coisas das quais não podemos de jeito nenhum abrir mão, mas muito pelo contrário, coisas que vão nos proteger de modo cuidadoso. A primeira coisa é o óleo ou a gordura da oliveira, que é uma figura do Espírito do Senhor, que é a única fonte de poder, irmãos, para nós como crentes. Não devemos abrir mão da doçura e dos frutos da figueira. Em outras palavras, não podemos abrir mão das obras decorrentes da nossa fé em Jesus. Não podemos abrir mão do vinho, e aqui de modo ilustrativo, do vinho que alegra a Deus e aos seres humanos, que é um símbolo, sabe do quê? Da comunhão com o Senhor e com os nossos semelhantes. Não podemos abrir mão disso. Se nós aceitarmos a autoridade aqui embaixo, ou seja, se aceitarmos ocupar um lugar de domínio ou de autoridade e nos envolvermos demais com o mundo, teremos de abrir mão destes privilégios, destes e de outros. Então que o Senhor nos livre disso, ou seja, de nos envolvermos com os negócios desta vida e esse envolvimento vier a nos cobrar que a gente se livre ou que a gente abra mão daquilo que nós não devemos abrir mão. Que neste dia o Senhor te ajude, acima de tudo, a não abrir mão da comunhão com Ele, do momento de oração, da leitura das Escrituras e do seu compromisso com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia do teu povo, que às vezes caminha bem e de repente declina, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nesta bendita manhã, ajuda-nos, por misericórdia, a não abrirmos mão de absolutamente nada que comprometa a nossa vida como crentes. Que não abramos mão de nada que comprometa a nossa vida com o Senhor. Que nenhum de nós abra mão daquilo que comprometa o nosso testemunho contigo. Tenha misericórdia de nós. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos guie neste dia, dando-nos sabedoria, dando-nos graça, dando-nos coragem para falarmos e testemunharmos a respeito da verdade, a quem quer que seja, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe em mais este bendito dia e que a força do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, que está sobre a sua vida, que habita em você, te guie e te oriente neste bendito dia. Deus os abençoe.